E a Justiça Federal da Flórida aceitou o pedido do governo brasileiro para participar da ação movida pela plataforma Rumble e também pelo grupo Trump Media contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A Advocacia Geral da União argumenta que decisões do Supremo não podem ser revisadas por tribunais estrangeiros e também alega que eventuais questionamentos devem ser feitos exclusivamente na Justiça brasileira. Na mesma decisão, a Justiça americana negou o pedido das empresas para julgar o caso à revelia de Moraes. Com isso, a AGU poderá apresentar manifestações em nome do Estado brasileiro. A ação foi apresentada pelas empresas americanas em abril de 2025. O objetivo é obter uma declaração da Justiça dos Estados Unidos de que decisões tomadas por Moraes não podem ser executadas em território americano. As companhias alegam que determinações do ministro relacionadas à remoção de conteúdos e perfis em plataformas digitais violariam garantias constitucionais dos Estados Unidos. Ana, esse caso está andando em relação ao ministro Alexandre de Moraes, que corre na Justiça americana, no estado da Flórida. Agora, então, a Justiça deferiu a participação, autorizou a participação da AGU, da Advocacia Geral da União, na defesa do Estado brasileiro. Não seria da pessoa física Alexandre de Moraes, mas sim da instituição do Estado brasileiro perante aí a Justiça americana. Isso pode ser uma armadilha terrível para o Brasil, viu, Paula? Porque a justiça americana foi muito clara em relação ao processo. O processo em si é muito claro. Ninguém está processando o Supremo Tribunal Federal, mas o ministro Alexandre de Moraes, e absolutamente nenhuma ação condiz com ações do ministro, ações que eu digo dentro do processo, nenhuma ação ali condiz com o que o ministro Alexandre de Moraes faz ou deixa de fazer no Brasil. O processo é muito claro, ele fala, bom, se já que a esquerda no Brasil, o próprio governo diz que, né, isso é um atentado à soberania no Brasil. Bom, na verdade, o que o Alexandre de Moraes fez é um atentado à soberania americana, porque o Alexandre de Moraes expandiu a sua caneta tirânica, achando que poderia calar cidadãos americanos ou residentes nos Estados Unidos em solo americano, com contas que têm a certidão de nascimento, como eles costumam dizer aqui, nos Estados Unidos. Ou seja, o Alexandre de Moraes fez tudo errado. Ele achou que já mostramos aqui várias vezes as capas das matérias na época. Alexandre de Moraes pede derrubada de perfis no globo, no planeta, no mundo, e é exatamente esse o objeto desse processo. Agora, se a AGU ou se o governo brasileiro quer se inserir nesse contexto, eu acho que pode ficar muito ruim para o Brasil ali na frente, já que o Lula não está nos melhores dias de relacionamento com o presidente americano, porque daqui a pouco, se o governo brasileiro entra na defesa do ministro Alexandre de Moraes, ali na frente o juiz pode questionar, ou até a própria Rumble, os advogados do presidente Trump, eles podem questionar. Mas então quer dizer que o governo brasileiro deu aval para que Alexandre de Moraes cometesse esse absurdo, essa inconstitucionalidade em solo americano? Ou seja, Paula, não há nada tão ruim que não possa piorar, e parece que a relação de Donald Trump e Lula vai por esse caminho. Para ouvi-lo, a Ana diz que pode ser uma armadilha essa decisão da Justiça americana de aceitar o pedido da AGU para representar, agora não mais o ministro Alexandre de Moraes, mas sim o governo brasileiro nessas ações apresentadas aí pelas duas plataformas, a Trump Media e a Rumble? Pois é, eu confesso que eu não entendi essa história. Eu não sou um especialista em direito dos Estados Unidos, e longe disso, mas com o meu aparato
do direito brasileiro, eu diria o seguinte, que eu acho isso um absurdo, não ter sido revelia. Porque, veja, o processo é contra o Moraes e a pessoa, então, precisa entrar lá como advogado do Moraes e falar assim, olha, tem um erro aqui, o processo deveria ser contra o Estado brasileiro, então eu, como advogado do Moraes, que é a parte ré, digo, foi errado. E aí, se foi errado, o que faz o autor da ação ou o juiz? Manda citar a pessoa certa. E aí sim a AGU, num segundo momento, entra em nome do Estado brasileiro. Mas não foi isso que aconteceu. O processo é contra o Moraes e veio a AGU e falou o seguinte, eu não sou advogada do Moraes, eu, AGU, sou advogada do Estado brasileiro, mas o processo é que está errado. E aí a justiça norte-americana diz, tá bom, então eu te aceito. Bom, me parece então que a justiça americana está dizendo que realmente o processo estava errado. Que realmente o autor devia ser outro. Se ela está dizendo isso, vai ter que dar uma finalidade ao processo, na minha leitura, de indeferir. Dizendo, olha, o réu devia ser outro. Porque senão, é o seguinte, se é possível isso, se o processo é contra o Moraes e a AGU pode entrar dizendo que não é advogada do Moraes e isso é aceito, então amanhã tem aí um processo do Joaquim contra o Pedro, eu entro lá e falo assim, ó, eu sou advogado do Mário e estou aqui participando. E o cara aceita? Bom, o que tem a ver isso, com a história? A AGU não tem nada com isso, o Estado brasileiro não tem nada com isso, o processo é contra o Moraes e o advogado, portanto, deveria ser o do Moraes a tomar posição. Se eles aceitam isso, me parece que eles estão previamente, isso não está dito, mas aceitando que a tese de que o processo não deveria ser contra o Moraes está correta. Então, assim, acho estranho, acho um pouco esquisito, repito, pode ser uma falta realmente de conhecimento meu sobre o processo, os procedimentos norte-americanos. Só para incluir aqui uma informação, Marcília, e já passo para o Piotto, o que traz aqui, o que foi divulgado na imprensa, a juíza federal da Corte Distrital do Distrito Médio da Flórida, Mary Scriven, a juíza federal. Ela acolheu o pedido, então, de intervenção da República Federativa do Brasil e reconheceu o país como interessado direto no processo, na ação. E a AGU sustenta que essas decisões proferidas pelo Moraes estão no exercício das funções como integrante do Supremo e que configuram atos soberanos do Estado brasileiro e que isso justificaria, então, a representação da AGU. Ou seja, vai empurrar o Supremo para a lama do Moraes. A instituição, exatamente, completa. Mas estão aceitando a tese de que não é o Moraes pessoa física. De que não deveria ser o Moraes pessoa física. Mas ela não está só aceitando uma terceira parte no processo? Então, mas se está aceitando... Pelo que eu estou entendendo por essa frase, ela está entendendo... Olha, reconheço que a Advocacia Geral da União pode participar, mas ela não está dizendo que o Moraes não deva... Mas diz que não vai, vai julgar a revelia, porque o Moraes não se manifestou. Mas veja só, tem um terceiro interessado. Tudo bem, a AGU é um terceiro interessado porque ela representa o Estado. Até aí, beleza. Só que, e o advogado do Moraes? Cadê? Não é a AGU. Então deveria decretar a revelia. Então deveria decretar um novo caso agora. Isso. Mas não decretou a revelia. Mas não decretou a revelia. Se não decretou a revelia, está aceitando a tese de que não deveria ter sido contra o Moraes. Pela lógica, isso tem um... Então, se vai condenar o Estado e não o Moraes. Se fosse aqui no Brasil, você Exatamente. Tem um poder imenso de lá, segunda instância americana, ser anulado tudo. Porque tem falha processual. Ué, não é? Estou aplicando raciocínio lógico, tá? Nem é de direito, é só um raciocínio lógico. Me parece que, enfim, ou incluir o governo brasileiro nesse caso, a Suprema Corte. Mas aí teria que dar a revelia, porque o advogado Moraes não apareceu.